Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje, na sexta-feira, vamos falar de um tema que eu já venho percebendo há algum tempo e que me veio à mente de novo assistindo a uma palestra do Rutger Safransky, que escreveu uma obra sobre Kafka no passado. Foi o centenário da morte desse autor, desse romancista. E a certa altura o Safransky cita um trecho de uma carta de Kafka a uma pretendente, em que ele diz: eu não tenho interesse pela literatura, eu sou a literatura. E de certa forma, ter uma vida intelectual significa ser a disciplina que você quer estudar. Então, Sócrates era a filosofia, em certo sentido. A definição do Olavo de filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência tem uma relação forte com essa característica de que o indivíduo ele incorpora a filosofia e que o filosofar exige do sujeito que filosofa o envolvimento integral da sua pessoa. Então não se pode ser filósofo apenas em horário comercial, das 8 às 17. É preciso filosofar todo o tempo, porque todas as experiências que nós vivemos contribuem com o desenvolvimento da nossa visão de mundo. Não se trata simplesmente de algo que nós desenvolvemos em um período determinado, embora hoje a filosofia seja uma atividade profissional, mas essa atividade profissional ela é simplesmente uma formatação de algo que já ocorre há muito tempo com o homem. Então, a faculdade de filosofia não criou a filosofia, mas ela buscou, de alguma forma, dar à filosofia um método e um ambiente propício à investigação, propício à especulação, ao desenvolvimento de teorias e doutrinas. Mas uma pessoa que está fora da academia pode filosofar, não é algo impeditivo. Mas o que é incompatível com a filosofia é um certo modo de vida intelectual, um certo modo de vida que não é intelectual e se popularizou nas redes sociais, sobretudo no Instagram, nos últimos 5 anos. O livro do Ronald Robson, Contra a Vida Intelectual, é uma resposta a esse mal, que não traz em si nada de novo, já era algo apontado pelo Wilton Buenos Aires, pelo Paulo Cantarelli, pelo Jornal Cidadania e tantos outros. Eu cito aqui esses três porque são os que eu mais conheço. E essas pessoas já apontavam esses problemas. E o Contra a Vida Intelectual simplesmente, talvez tenha servido como um aviso de que os alunos mais próximos do Olavo têm consciência desse problema, sabem que existe algo de errado ali e querem ensaiar uma resposta. Mas não é esse o tema do vídeo, porque eu acho o livro do Randy Robson um livro muito bom, especialmente as partes mais autobiográficas são muito interessantes. E a certa altura ele fala exatamente sobre essa tendência do autor a viver a vida dentro da sua obra. E algo que o próprio Safransky fala de como o Kafka, ele escrevendo para o pai, ele dizia que a literatura era o único lugar em que ele conseguiria ser maior do que o seu pai, porque nas outras coisas o pai era muito maior do que ele. E a literatura era para Kafka um espaço no qual ele poderia viver uma verdadeira vida e construir algo que não é verdadeiro, que é verossímil. E essa verossimilhança, essa narração, essa imitação da realidade, ela de certa forma consegue ser mais rica do que a própria realidade. Mas esse prazer que o intelectual experimenta não é acessível a todos. E nem todos conseguem experimentá-lo exatamente porque as outras pessoas, ao contrário do intelectual, preferem viver a vida. E às vezes talvez você, talvez eu, talvez a maioria das pessoas que acompanha esses influenciadores sejamos simplesmente pessoas que gostam de viver a vida. E para nós, esse, esse regozijo com a produção de um ensaio, de um tratado, de um romance, de um poema, não seja algo tão forte. E é difícil encontrar pessoas que tenham esse prazer de verdade.
E eu diria que todo mundo que estudou mais um pouquinho, que saiu do currículo escolar e resolveu conduzir uma vida de estudos séria, experimentou essa sensação de que à sua volta as pessoas não se esforçavam o suficiente, ou que elas eram pouco comprometidas com os estudos, que elas preferiam fazer outras coisas. E não há mal nenhum nisso. O grande problema é quando essas pessoas elas são chamadas a ocupar funções de responsabilidade. É exatamente o que Platão critica na República. Todo o ataque de Platão à forma democrática demagógica é que, nessa forma, as pessoas que são responsáveis por funções servis ou funções que estão fora do escopo da política, da filosofia, elas são chamadas a ocupar postos ou a opinar sobre questões filosóficas e questões de caráter político. E a vida intelectual sempre foi algo limitado, algo restrito, não porque as condições econômicas assim o determinassem, mas porque é sempre um número pequeno de pessoas que se interessa por esses temas. Não há lugar na história que tenha tido uma constelação de talentos que fosse maior do que a média da população. Essas pessoas só são excepcionais porque elas saíram da média, elas se tornaram superiores pelo estudo, pelo aperfeiçoamento, pela dedicação quase que obsessiva. E esse Eu Sou a Literatura denota exatamente o grau de obsessão que existe na vida intelectual. É quase que, mal comparando, uma dedicação que para as outras pessoas parece maluquice. Muita gente fala às vezes, fulano vai estudar muito, vai ficar maluco. Porque as pessoas têm essa visão de que se você estuda algo com muito afinco, você deixa de viver. As pessoas elas têm uma visão de que o teórico é alguém que não vive de verdade. Quando é exatamente o contrário, a pessoa que tem essa capacidade de estudar os assuntos a fundo e de buscar a verdade das coisas é exatamente quem experimenta a verdadeira vida, já dizia Aristóteles. Mas essa percepção ela não existe. E mesmo pessoas que hoje dizem seguir a vida intelectual, dizem ser religiosas, são pessoas que valorizam muito mais o dinheiro do que a religião, que menosprezam a caridade, que preferem muito mais estar com a esposa fazendo amor, para usar um termo menos pesado, do que estudando. Você não vê essas pessoas dizendo, eu vou aqui passar o meu final de semana lendo Platão, ou estou aqui lendo Metafísica de Aristóteles. As pessoas, no máximo, elas compram um curso do fulano, assistem às vezes em 2x enquanto fazem esteira na academia, e a partir daí já se julgam capazes de opinar sobre um determinado assunto. Você vai comparar isso a alguém que passa 60 anos estudando um autor, no caso do Miguel Reale, do Giovanni Reale, que passou 50 anos estudando Platão, 60 anos estudando Platão. Você consegue conceber na sua vida ficar 60 anos estudando Platão? Por mais interessante que Platão seja, você consegue se conceber estudando Platão por 60 anos? Você vai conseguir ler aqueles diálogos várias e várias vezes, ler a literatura secundária sobre Platão, que é quilométrica, e mesmo assim, depois de todo esse tempo, você vai se sentir bem fazendo isso? Eu duvido que a maioria das pessoas que se dizem vocacionadas à vida intelectual no Instagram sejam capazes de submeter a esse programa sem ter um surto. Essa é uma grande verdade. Essas pessoas elas podem ter uma vida de estudos. Eu acho que essa distinção que é o Fábio Salgado, né? Eu não sou um grande fã do Fábio Salgado, mas nisso eu acho que ele foi muito feliz em diferenciar a vida intelectual e a vida de estudos. Todo mundo tem que ter uma vida de estudos, porque você é um profissional, você é um advogado, você é um terapeuta, você é um engenheiro, você é um nutricionista, você estuda temas relacionados a essa área, você lê livros interessantes, lê romances, lê biografias, mas você não é um intelectual porque você não tem uma obra, você não se dedica ao ensino, você não se dedica ao estudo de uma maneira tão sistemática assim. Seu objetivo não é transmitir um legado às pessoas. Você quer se formar bem os seus filhos, mas você não se interessa em construir uma síntese sua do conhecimento. Você não tem essa pretensão e tá tudo bem.
Você pode escrever um bom livro técnico, você pode escrever um bom manual de direito, por exemplo, sem necessariamente ser um filósofo, nem um filósofo do direito. Mas você tem de estar ciente de que quando você escreve um livro de direito, um manual de direito, quando você escreve uma obra de uma determinada disciplina, você o faz baseado em pressupostos filosóficos. E você pode estudar esses filósofos também e adquirir um grande conhecimento sobre eles sem querer se tornar um filósofo, sem querer filosofar. Mas como disse o Rico Berti naquele livro Convite à Filosofia, é importante se dar essa oportunidade. E o que eu diria que há de positivo nesses influenciadores é dar a oportunidade às pessoas de conhecer os textos filosóficos. Esse é um ponto positivo. Dar a oportunidade para que essas pessoas entrem em contato com textos filosóficos e decidam se aquilo ali é para elas ou não. Óbvio, nem todo mundo vai seguir o caminho da filosofia, mas todo mundo precisa ter pelo menos essa oportunidade. É algo que até o Clóvis de Barros fala naquele vídeo Brio, né? Embora eu ache o Rico Berti até mais bonito, mais poético do que o Clóvis de Barros nesse vídeo do Brio. Mas eles querem dizer uma coisa parecida, que você tem que pelo menos se dar essa oportunidade uma vez. Se você não gostar, beleza. Você vai buscar algo mais simples, mas pelo menos uma vez se desafiar e ver se isso é para você ou não. Se não for, não é motivo para tristeza. Nesse ponto, eu acho que a mensagem da religião é muito positiva. A religião não se coloca como algo de intelectuais, algo esotérico. A religião é para todo mundo. E se você é uma pessoa religiosa, você não vai necessariamente precisar do conhecimento da suma teológica de uma maneira articulada, mas você precisa ter o mínimo de formação sobre a sua fé. E isso, a assistência a boas aulas de catecismo, a leitura do próprio catecismo, a leitura de bons autores, dos santos, etc., vai proporcionar. E essa vida de estudos você vai precisar conduzir se você quiser educar os seus filhos, porque você vai ser, em certa medida, educador também, se você optar pela paternidade. Não significa que você vai ter um conhecimento tão profundo, mas um mínimo de conhecimento você precisa ter. Mas se você não consegue ler tanto quanto gostaria, se você não consegue estudar o suficiente, de modo que não comprometa os seus deveres de Estado, não é motivo para se sentir triste. Por quê? Porque você está cumprindo aquilo que Deus quer, digamos assim. Eu não gosto de falar em termos religiosos, mas você está cumprindo o seu propósito. Não é motivo para se sentir triste. Você deveria se sentir triste se, ao contrário, você privilegiasse esses estudos para deixar a sua família morrer de fome, para faltar com as suas responsabilidades. Esse sim é um verdadeiro motivo para a tristeza. Mas, se você, bem ou mal, reserva 45 minutos, 1 hora do seu dia para leitura e aproveita essas horas, você já se torna alguém muito melhor. E, de fato, o conhecimento tem um papel saudável. Ele não se atrofia dentro de você. E a vida intelectual, ela deve ser, né, para as pessoas que querem a vida intelectual, algo como a vida do atleta. O atleta, ele tem uma disciplina, ele segue uma rotina, ele condiciona todas as atividades dele para a vida intelectual. Mas essa condição nós devemos sempre lembrar, para não cairmos em erros, pertenceu sempre a uma quantidade reduzida de pessoas que de fato estavam vocacionadas para aquilo. E talvez falar em vocação hoje ajudaria a evitar tantas frustrações que constituem a realidade, por exemplo, daqueles engenheiros, advogados e tantos outros profissionais que acabam tendo de dirigir Uber, de fazer entregas para sobreviver. Claro, é um trabalho digno e que eu acho que é justo e útil e bom que as pessoas façam isso. Mas é claro que há um grau de frustração de muita gente quando comparam o que elas queriam no início com o que elas têm hoje. Eu devo dizer que há sempre um caminho de melhora. Então, nós não devemos nunca desistir, porque o futuro é uma incógnita. E se nós hoje plantamos a semente, amanhã nós vamos colher. Ou se nós não colhermos, outras pessoas vão colher. E esse bem que nós vamos deixar, ele sim é o mais importante. Por quê? Porque nada vale o conhecimento sem a virtude.